Olá pessoal, sou Jason Brau, estou aqui de volta e nas aulas passadas nós falamos sobre separação de misturas, né? Nós vimos lá decantação, destilação, separação magnética, cromatografia, então foram diversos os métodos de separação que nós vimos nessas duas últimas aulas. Mas eu até comentei sobre algumas aplicações desses processos de separação de misturas, mas um dos processos mais importantes que a gente tem que fazer é o tratamento de água, e lá a gente vai aplicar vários métodos de separação de mistura, e aqui eu trouxe essa simulação para a gente fazer um tour virtual em uma estação de tratamento d'água. Uma estação de tratamento d'água, obviamente, ela vai variar conforme o tamanho, mas essa simulação ela mostra basicamente o passo a passo que todo tratamento de água vai passar até chegar na sua residência, tá certo? Então vamos começar para a gente entender como as coisas funcionam, né? Bom, a primeira parte, obviamente, é a parte de captação, em que né, o galo está cantando aqui agora, mas a parte de captação, que é onde a água vai ser captada, ou seja, ela pode ser captada no açude, pode ser no rio, enfim, aonde ela vai ser captada depende da fonte de água, digamos assim, disponível, né? Então, essa fonte de água vai, né, ser de acordo com o que a sua região tiver de mais, digamos assim, em maior abundância e, digamos assim, em melhor qualidade. Pode ser também qualquer água. Aliás, qualquer água pode ser tratada para se transformar em água potável. Mas também não é qualquer água assim que a gente vai usar, porque o custo de tratamento acaba sendo alto, né? Então vamos começar. Vamos continuar, aliás, né? Bom, a primeira parte é a captação, aí você já vai ter na parte de captação, lembrando que a captação a água vai vir, digamos, suja, né? Então você vai ter folhas, galhos, lodo, bactéria, sujeira, enfim. E obviamente, dependendo da situação, ela pode estar até com mau cheiro, né? Ou mau gosto. Então, e quanto mais ela tiver suja, maior o trabalho para torná-la potável. A segunda parte aqui é a parte da captação ainda, onde fala sobre essa parte da adutora, que é um cano muito grande que leva a água, tá? A adutora é isso, é um cano muito grande que leva a água para fazer, obviamente, o processo de tratamento. Isso aqui nós temos também a possibilidade de bombear. Dependendo da região onde se encontra a água, às vezes é necessidade de se instalar bombas para que ela faça a sucção ou, né, da água para um determinado ambiente. Quando teve aquela escassez de água lá em São Paulo, muito grande, há uns anos atrás, não lembro, 3 anos atrás, não lembro direito, a água chegou a ficar tão difícil, né, a conseguir a água, tirar do reservatório, que foi preciso colocar bombas, né, para retirar a água de lá, porque ela já estava no volume morto e praticamente acabando, né? Então, assim, às vezes é necessário, mas normalmente se usa mesmo a gravidade, né? Ela só vem descendo pela gravidade. Rinite, viu, pessoal? Não é nada demais, tá? Bom, aí a partir do momento que ela já foi captada, ela vai chegar na bacia chamada de tranquilização, que é onde ela vai, digamos assim, passar pelo primeiro processo de separação dela, né? Você está vendo que aqui tem uma tela, e nessa tela já estão ficando aqui algumas partículas que estão lá, né? Vai ficar lá peixes, né? Por exemplo, ficam folhas, galhos, enfim, às vezes vem sujeira na água e você tem que passar por um primeiro processo de limpeza aí, né? De separação, aliás. Né, para resíduos mais grandes e sólidos, tá bom? E também reduz a velocidade com que a água chega, tá? Ainda na bacia de tranquilização, eu acabei de falar, né? Ela vai passar por esse processo de limpeza aí, porque vai passar por essa tela, né? E vão ficar alguns... Mas enfim, ainda na bacia de tranquilização, você já pode fazer a adição de algumas substâncias, né? Como por exemplo o cloro, que é para a matar germes, bactérias, né? Logo que chega-se nessa situação. Em seguida, a gente vai para a parte em que nós temos a floculação. É o seguinte, a floculação é um processo para acelerar o processo de decantação. Então você faz a adição de sulfato de alumínio, certo? Ele vai englobar as partículas de sujeira e essas partículas de sujeira vão para cair no processo de decantação. Então tá aqui, ó, você vai adicionar, né, esse sulfato de alumínio, e aí ele vai criar
essa camadazinha aqui, ó, de sujeira, não tá rolando mais, mas você deve ter visto. Pronto, tá aí, ó. Essa sujeira que ficou aqui, ó, imersa, ela vai ser acelerada, né, para ela ir lá pro fundo. É quase como se fosse uma centrifugação, né, que você acelera o processo de decantação aí. No caso aí, obviamente, está usando algumas pás só, né? Mas é só para fazer com que o processo seja um pouco mais acelerado, tá? Quando falar em floculação, é para você produzir flóculos. Bom, em seguida nós temos aqui um outro processo aqui, que é o processo de decantação, como eu falei, né? Vai acontecer nesse tanquezinho aqui. E esse processo de decantação, ele é, digamos assim, um dos mais importantes nesse sentido aqui, porque a gente vai passar por outros processos de limpeza, mas uma outra parte da sujeira vai ser retirada aqui nessa decantação, né? Essas partículas que ficam imersas e tal. Mas vamos ver como é que é isso, né? Lá você vai coloca essas pás aqui para bombear lá para baixo, né? Para essa sujeira ficar lá no fundo. Bombear não, né? Para essa sujeira ficar lá no fundo. Depois essa sujeira pode ser bombeada para um outro local, por exemplo, como uma rede de esgoto, tá? Bom, em seguida nós temos aqui o processo que vem da filtragem, né? A filtragem é um processo importantíssimo, porque é um processo que a gente faz em casa, mas na estação de tratamento da água nós temos filtros um pouco diferentes, né? Esses filtros são o seguinte, eles são feitos por camada de carvão, areia, cascalho, então assim, pedregulho, que vão ser camadas para que a água vá passando e essa sujeira vá ficando, né? Então você não vai utilizar, por exemplo, um filtro pequeno, né, um pano, como se fosse fazer a filtragem da água aqui. Não, você tem que usar um aparato muito maior e aí se usa esse filtro aqui grande, né? Se você for na estação de tratamento da água, você vai ver um negócio tipo umas torres lá, e isso aqui aquilo lá é que vai fazer esse processo de filtração, tá certo? Ainda na filtragem, né, nós temos, dependendo do tamanho da estação de tratamento d'água, nós vamos ter vários filtros e o tamanho deles vai variar conforme a necessidade. Mas é dito aqui que o filtro ele tem que ser lavado, né, de 20 a 30 horas, né, tem que ser limpado, né, para retirar essas certas sujeiras, né, que vai ficar lá. E a última parte, depois que a água já está toda sem essas impurezas, você vai fazer a adição de algumas substâncias. Cloro novamente, que é para matar germes e bactérias, tá? Você pode adicionar cal também, que é para essa região aqui dos canos, aqui para evitar a oxidação dos canos, porque a maioria dos canos, pelo menos cano intermunicipal, vai ser de ferro, né? Aí você colocando um pouco de cal já evita um pouco esse processo de enferrujamento do cano. E a última parte, que é a fluorentação, que é quando você adiciona flúor, né, para justamente fazer evitar cáries, né? Isso aí o flúor vem sendo adicionado à água há muito tempo já, né? Porque você evita que as pessoas tenham cárie. Uma curiosidade é que houve um tempo aí na Europa que o pessoal começou a fazer campanha, né? Esses grupos mais radicais contra o flúor, né? Se eu não me engano, era porque ele diminuía a fertilidade do homem e tal, mas enfim, era só teoria de conspiração, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Mas o flúor é importante sim. E tá aqui, né? Eu já falei, mas tá aqui, né? Para que serve cada um desses aqui, tá bom? Cal e aqui o flúor também. Bom, depois que a água passou por todo o processo de separação, né, de misturas, e ela foi tratada com a adição de cloro, flúor, cal, ela vai para um reservatório, que é a partir desse reservatório que vai ser distribuído, né, para as residências, né? E aí nós temos aqui a parte de distribuição, que ela vai para uma outra caixa d'água, por exemplo, para ser elevado para poder ir para as residências, tá? Por que ela tem que ser elevado? Porque senão não chega em todas as casas. Bom, isso aqui é a nossa conclusão, né, para você entender. Essa animação é um pouco antiga, né, mas o IBGE estima que 80% da população brasileira já tem acesso à água tratada, né? Quer dizer que 20% não tem. Mas, enfim, esse dado não sei o quanto ele é verdadeiro, porque essa simulação ela é um pouquinho antiga, assim, tipo uns 10 anos talvez, mas ela é muito boa para a gente entender os processos de separação de mistura. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar outros vídeos que falam sobre visitas à estação de tratamento d'água, sobre outras
vídeo sobre tratamento d'água, então vai ficar aqui na descrição, inclusive um vídeo manual do mundo, que eles visitam a estação de tratamento d'água lá da cidade deles lá. E fica aí a dica para você aprender um pouco mais, tá certo? Se você gostou desse vídeo, clique aí no curtir, eu gostei, deixe o seu comentário e também não esqueça de se inscrever no canal e assinar o sininho das notificações, porque você vai ter acesso exclusivo aos vídeos, ou seja, assim que eu postar você já vai saber, né? Isso já adianta bastante o trabalho, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.